Dá licença um pouquinho aí. Só lembrando aí pra vocês que esse momento agora ele não é obrigatório, igual eu falo toda vez, né? Você não precisa ficar aqui para você comer, nem para tomar banho. Mas se você for ficar, eu peço para você fazer silêncio para não atrapalhar quem quer ouvir, beleza? A partir de agora aí, se vocês puderem fazer silêncio, mais para não atrapalhar mesmo, que a gente vai começar a reflexão aí. Vamos fazer uma oração? Pode ficar sentado mesmo, Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Peço que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vou ler um texto aí. Está em Isaías, capítulo 5, versículo 8 a 10. Diz assim: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. O que acontece? Esse é um texto de um profeta chamado Isaías. E os profetas, ao contrário do que a gente está acostumado hoje, né? O profeta nunca foi alguém que via o futuro. Isso não fazia parte do ministério profético. O profeta era alguém utilizado por Deus para corrigir o povo. Então essa história aí de que o profeta vai te dar uma profecia do que vai acontecer amanhã, se alguém te falar isso aí, desconfie. Porque o profeta, na verdade, ele tinha uma função. Ele era a boca de Deus para corrigir as pessoas. E esse texto aí, ele está falando de 3 coisas. A primeira coisa, ele está falando de terra. A segunda coisa, de terra ou de terrenos ou de casas. Na segunda coisa, ele está falando de casas abandonadas. E na terceira coisa, ele está falando de sementes que não rendem. Então, à primeira vista, né, eu sempre falo isso aqui, à primeira vista, se a gente olhar para um texto da Bíblia muito apressadamente, a gente vai tirar sempre uma conclusão incompleta. Então, se eu olhar para esse texto só vai aplicar para a minha vida se eu for alguém que mexe com o ramo imobiliário ou se eu for um latifundiário. Por quê? Porque o texto está fazendo um ai, está dando uma advertência contra pessoas que ajuntam terra. Pessoa que vai comprando, tem a sua casa, compra a casa do vizinho, compra a casa do vizinho, compra a casa do outro vizinho. Daqui a pouco a pessoa é dona do quarteirão inteiro e está todo mundo sendo explorado por essa pessoa. Então, se eu for olhar para esse texto apressadamente, eu vou pensar que esse texto só se aplica nesse caso. Então, se eu não sou um magnata do ramo imobiliário ou um latifundiário, esse texto não se aplica para a minha vida, está tranquilo, posso passar por cima dele à vontade. Mas a grande verdade, eu tenho sempre falado aqui também, é que todos os textos precisam se aplicar à vida de todos nós. E para a gente fazer isso, basta a gente olhar mais detidamente para esse texto. Tem um outro texto lá em Gênesis, que Deus fala assim, ó, a terra é minha. Aí um pouquinho mais para frente, tem um outro texto que vai dizer que um cidadão foi o responsável por começar a dividir as propriedades. Ou seja, quando a humanidade se iniciou, ninguém era dono da terra. Mas aí alguém teve uma excelente ideia de construir uma cerca. Falar assim, esse pedaço aqui é meu, e essa pessoa dividiu esse pedaço, e ela, como que ela defendia o pedaço de terra dela? Ela defendia com a violência, através de violência. É assim que se... hoje não, né? Hoje a gente tem lá um papel registrado em cartório, que diz que aquela terra é minha, mas se alguém quiser invadir também, o Estado vai agir com violência para com essa pessoa, para tirar essa pessoa daquele lugar. O que isso aí tem a ver com a nossa vida? Sempre que a palavra de Deus está falando de terra ou de casa, por exemplo, casa era uma figura que Jesus utilizava para representar as nossas vidas. Então, o que é a minha terra? O que é a minha casa? A minha casa é minha vida. Então, quem que é essa pessoa que vai ganhando terreno?
Quem que é essa pessoa que pega a própria cerca e vai expandindo a cerca? Que tipo de pessoa é essa? É a pessoa que por algum tipo de violência vai empurrando o outro mais para lá. É a pessoa que acha que tem que ganhar todas as discussões. É a pessoa que usa de violência para conseguir do outro que ele quer. Cada vez que a pessoa vai agindo dessa maneira, ela vai ganhando um pouquinho de terra. Por quê? Porque se o outro for mais fraco, a outra pessoa não vai querer revidar. Ou de repente a outra pessoa nem está se importando assim com a discussão e ela vai deixando a outra pessoa ganhar terra. E existe gente assim. Existe gente assim que na família a pessoa ela já foi tão violenta com os filhos, tão violenta com a esposa, ela foi tão violenta com as pessoas ao redor, com os amigos, que as pessoas nem discutem mais com ela. Falou assim, deixa ele fazer o que ele quiser. Porque ele foi alcançando mais terra, ele foi ganhando terras. Né? Isso vai dando para a pessoa uma sensação de poder. A pessoa vai achando que ela é muito legal, porque cada vez que ela fala um negócio, as outras pessoas ao redor nem discutem. Deixa a pessoa falar o que ela quiser, a pessoa ao redor deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Por quê? Para que eu vou ficar batendo aí com uma pessoa violenta? Deixa ela ganhar o terreno porque ela quiser. É isso que vai acontecendo com a pessoa. Só que o texto, ele diz qual é a consequência da vida dessa pessoa. Lembra? Fala de terreno, daí fala de casa vazia. Sabe o que acontece com a pessoa que vai ganhando terreno? É bem simples. Os vizinhos vão ficando mais longe. Essa pessoa vai perdendo amizades. Essa pessoa vai perdendo contato com a família. Essa pessoa vai tendo pessoas cada vez mais distantes. E se as pessoas se aproximam dela, não é porque as pessoas querem chegar perto, querem entrar dentro da casa, querem entrar dentro da intimidade. Não é. É porque as pessoas querem usufruir do tanto de terra que essa pessoa ganhou. Então a pessoa não tem amigo. Ela pode até ter um monte de gente em volta, mas é um monte de gente interesseira, que quer ficar perto dela porque ela é forte. Porque ela é violenta e porque ela oferece algum tipo de proteção. Então a primeira consequência dessa pessoa violenta que vai ganhando terra é que ela fica solitária. Ela pode até ter bastante gente em volta, mas não tem um vizinho de verdade. Uma pessoa que pode pular a cerca da sua casa a hora que ela quiser. Uma pessoa que tem a chave do seu portão para entrar na sua casa. Uma pessoa que vai acessar o seu coração. Essa pessoa não tem amigos de verdade. Por quê? Porque ela foi ganhando tanto terreno, ela foi sendo tão violenta nos relacionamentos, que não tem um amigo que possa dizer assim para ela, ô amigo, você está errado. Porque é só um amigo para corrigir o outro amigo. A Bíblia diz assim, que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro fica de pé. Ou seja, é só um amigo para dizer para a gente que a gente está vacilando. E a próxima consequência dessa pessoa violenta, uma é que ela fica sozinha. A outra que o texto fala é que as sementes dela não vão germinar. Por que as sementes dela não vão germinar? Porque tudo na natureza só é gerado através de uma relação. Então, para existir uma semente, um passarinho foi lá, pegou o pólen de uma flor, de uma planta macho, que eles dizem assim na biologia, né? Uma planta macho. O Marcos está estudando biologia, né, Marcos? Deve ter lá no seu curso, lá deve ter uma parada dessa. Mas aí ele pega lá o pólen de uma planta macho e leva lá para uma planta fêmea, né? E aí, dessa relação, desses pólens, é que vai nascer uma fruta. Então, se não tem ninguém ao meu lado, se não tem nenhuma pessoa próxima de mim, preciso pagar o gás, né? Mano, você espera um pouquinho, velho. Se não tem uma pessoa próxima de mim, eu posso até construir muita coisa, mas nada disso vai ser uma verdadeira geração. É o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que constrói uma grande empresa sozinha. O que acontece com a empresa dela quando essa pessoa morre? A empresa acaba. Por quê? Porque a empresa era só dele. Ele não foi construindo relações. Entendeu? É o que acontece com tudo na nossa vida.
Todas as coisas geradas por seres humanos e por qualquer outra coisa do universo são geradas em relações. Em relações que podem ser relações de amizade, podem ser uma relação de um homem e uma mulher. Então eu vou dar um exemplo. O galpão, por exemplo, é fruto de uma relação de amigos. O galpão nasceu porque pessoas se relacionaram com um grupo de amigos e se relacionaram com pessoas da rua que estavam precisando de um lugar para tomar banho. E foi dessa relação que o galpão nasceu. E eu garanto para vocês que ainda hoje são relações que mantêm o galpão funcionando. E que se essas relações vierem a se enfraquecer, eu também garanto para vocês, o galpão acaba. E é assim em tudo na vida. Então se você quer ser uma pessoa fértil, o que você precisa fazer, sabe o que é? É tirar as cercas da sua terra. É deixar de ser uma pessoa violenta, que quer ganhar terreno dos outros, que quer ganhar dos outros. Deixa de ganhar terreno. Porque pode ser até que você tenha uma terra bem grande, né? Uma terra bem grande, você põe uma cerca lá bem alta, põe uns cachorros para cuidar, né? Mas quem que vai ter acesso a você? Só tem uma pessoa que é forte o suficiente para pular essa cerca, que é Deus. Só essa pessoa vai poder derrubar a sua cerca. Então se você é hoje essa pessoa que foi ganhando terreno, deixa esse terreno para lá. Você não vai poder fazer nada com essa bosta. É muito melhor você ter vizinhos próximos. Porque quando você precisar, o seu vizinho não vai ter que atravessar o mundo para chegar até você. Ele vai só abrir a porta que ele já tem a chave. Beleza? Vamos orar agora para... Está pronto aí? Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor, Pai. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá. Peço que o Senhor abençoe essa palavra, que ela venha frutificar na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Em nome de Jesus, amém.